Nasceu, ninguém pôde impedir, o menino nasceu. Nasceu, o nosso Salvador, nasceu em Belém, hospedagens lotadas. Ninguém deu hospedagem para ele, mas mesmo assim ele veio e nasceu. Não espere ter estrutura. Não espere ter estrutura. Faz sem estrutura mesmo. Jesus é toda a estrutura de que nós precisamos. Bom, vamos lá. Falar sobre a porta estreita. Eu estava pensando nisso. Porta estreita. Vamos abrir aqui. Vamos falar sobre a porta estreita aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 7. Vamos primeiro em Mateus 7. Sete, 13. Entrai pela porta estreita. Só isso aí já dá para ficar parado aqui o dia todo falando sobre isso. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Vamos pensar aqui. Tem duas portas. Uma é larga e outra estreita. Só que está dizendo aqui que essa porta estreita, mesmo se você procurar ela, tem poucos que vão encontrar. Aí no decorrer do vídeo você vai entender isso. Antes do versículo 12 diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso aqui já é uma dica para você entrar pela porta estreita. Tem como você entrar pela porta estreita e você exigir uma coisa dos outros e fazer outra? Não tem. Não tem. Fica complicado. Entrar pela porta estreita. Porque eu vou e frequento uma igreja, eu estou entrando pela porta estreita? Isso aí é um critério determinante que diz assim, não, fulano é membro da igreja fulana de tal, que é uma igreja bonita, bacana, cheia de membros, e ele está entrando, ou ela está entrando pela porta estreita. Isso é um critério? Sim ou não? Entrar pela porta estreita é um pouquinho diferente disso. E diz aqui, porque estreita é a porta. Será que tá essa parte do versículo aqui está aqui sem motivo, dizendo que estreita é a porta? Por exemplo, se você olhar para uma porta, de cara você não consegue identificar se ela é estreita ou não? Se ela é fininha, se ela é larga? Consegue, não consegue? Por menos inteligente que a pessoa seja, ela vai saber que tem menos espaço ali para passar. Menos espaço para passar.
que isso de cara tem que dizer para você e para mim? Que para passar pela porta estreita não dá para passar com bagagem, não tem como. Então você tem que se livrar de toda a bagagem que você sabe que tem e eu também sei que eu tenho para passar pela porta estreita. Não tem como passar pela porta estreita cheio de bagagem. Qual que são as suas bagagens? Quais são as suas bagagens? Tem gente que está frequentando igreja e está cheio de bagagem, enganando os outros. Mas de Deus ninguém zomba. Isso é zombar de Deus. Você está indo para um lugar e está ali fingindo que você serve a Deus. Desculpa. E cheio de bagagem. Cheio, o ombro pesado. Cheio de bagagem, carregando um monte de bagagem. Eu não estou falando de fardo pesado, não, porque o fardo pesado, Jesus, se você se converter de verdade, ele troca pelo dele, meu jugo é suave, meu fardo é leve, você já sabe disso. Estou falando de bagagens que você carrega, que não deveria estar cobertando pecados secretos. E não estou falando especificamente de pornografia, essas coisas, todo mundo já sabe que a maior parte das pessoas fazem. Inclusive eu já fui liberto, graças a Deus, faz tempo. Mas tem muita gente que cai nisso aí e não conta para ninguém e tá lá. Te louvarei, não importam as circunstâncias, é mesmo. Tá enganando quem? Então quando você identifica uma porta, você consegue ver. E você entende por que algumas pessoas, elas não querem entrar pela porta estreita. Elas não querem entrar pela porta estreita. Não querem mesmo. Sabe por quê? Para entrar pela porta estreita vai ter que deixar as bagagens do lado de fora. Outro dia eu li uma matéria que uma mulher vinda dos Estados Unidos, ela trouxe uma bagagem, mas um negócio por exemplo, trouxe 30 celulares, 20 e poucos notebooks, bolsas de marca, quase 50, se não me engano, e vários produtos em quantidade. Perguntaram para ela e ela falou o seguinte: não, eu tô de mudança, tô voltando pro Brasil, então eu tô trazendo as minhas coisas. Só queria saber como é que ela fazia para usar 20 celulares, porque um só já fica meio complicado, já toma todo o nosso tempo, quase, se você não prestar atenção. Imagina usar 20 celulares, quase 50 bolsas. Sapato, então, os camaradas da alfândega ela ficaram horrorizados quando viram a quantidade de sapato que a mulher estava carregando. Nossa, não, tudo meu, isso aí é tudo embalado, olha só. Exatamente, compara com o mundo espiritual, com as pessoas que dizem ser cristãs, não estou falando das falsas, tá? Não estou falando das verdadeiras, não. E a pessoa tem a cara de pau, o policial tá vendo ali aquele monte de sapato tudo embalado com etiqueta e a pessoa fala assim: não, é meu, é tudo meu, é do meu uso pessoal. Por favor. Com coisas do seu uso pessoal, da sua vida particular, secreta, que você guarda, que você esconde, não tem como passar pela porta estreita, não. Não vai conseguir passar, não vai mesmo. Quando você chegar na porta, o detector lá vai acusar, vai ter que deixar a bagagem. Só que quando você chegar lá na porta, se for o último dia, eu tenho uma notícia para te dar: não dá mais tempo de estar se livrando da bagagem. O sinal do recreio já tocou.
Não tem como as crianças brincar mais. Não tem. Não tem mais como brincar de ser crente. No dia do juízo não tem. Vai ficar todo mundo. Com alegria eu falo isso? Não. Com tristeza. Vai ficar, fazer igual o Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém. Não vai subir, vai ficar todo mundo quietinho. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Desse jeito não sobe ninguém. Você está vendo que a porta é estreita. E para passar pela porta... Deixa eu ver se tem um papel por aqui. Se eu consigo fazer um desenho rápido aqui. Desenho de porta rapidinho. Coisa rápida. Dá pra ter uma ideia. A estreita é difícil. A estreita é bem difícil. A do caminho largo, essa daí tem espaço de sobra. Tá sobrando espaço. Muito diferente as duas portas, muito diferente. As duas portas são muito diferentes mesmo, muito diferentes. Muito. Então, para você passar por essa aqui, tem que abrir mão de um monte de coisa. Tá vendo? Ela é pequenininha, é fininha. Não dá para passar com muita bagagem. Agora, para passar por essa daqui, vem do jeito, não é o que estão falando? Vem do jeito que você tiver, e do jeito que você estiver pode ficar, porque Jesus te ama. Ele te aceita do jeito que você é. Não se preocupe. Tá bom? Não se preocupe. Ele te ama. Deus é amor, né? Muitos hinos não falam assim, Deus é amor. Deus é amor. Ele não vai te recriminar. Ele não vai dizer, você é pecador, nada disso. Ele não vai dizer para você, abandona o seu erro porque eu te amo, né? Ou pode ficar com o seu erro aí porque tá tudo certo. Eu sou amor, fica tranquilo. Então, para passar pela porta estreita, não é fácil não. Eu tenho conversado com muitas pessoas e o mundo já te impõe muita bagagem, né? O mundo aí fora já te impõe muita bagagem. Ele quer empurrar a goela abaixo, comportamentos, né? Quer dizer que todos é todes,
Não existe isso. Não existe isso. E eu vou falar contra isso. Quanto Deus me der fôlego, vou falar sobre tudo que está errado. E está errado e acabou. Está errado. Não tem como você passar pela porta. Ah, mas quem disse que eu quero passar pela porta estreita? O problema é seu. Mas a verdade não pode deixar de ser pregada. E outra coisa, tem muito pregador que ele é praticamente um político. Sabe o que é político? Ele beija até... O político beija até na boca da mula do carroceiro. Beija, e quê? Beija sim. Porque precisa do voto. Sabe que o carroceiro tem família. E o carroceiro vai se contentar com pouco. Aliás, tem uma frase do presidente atual que diz que, né, é muito fácil de se lidar com o pobre, porque o pobre se contenta com pouco. O pobre pede pouco. Fazendo um paralelo com a porta estreita, nem com pouco você pode entrar. Um pouco desse mundo você não pode entrar. Não pode. Tem que abrir mão de toda a sua bagagem. Toda a sua bagagem você tem que abrir mão. Abrir mão dos seus trejeitos errados. Abrir mão dos seus vícios. Não, você não consegue largar, por exemplo, não consigo largar o cigarro. Você tem que pedir a Jesus que te ajude a largar o cigarro. Fumante não passa pela porta estreita. Não passa. Homossexual não passa pela porta estreita. Ladrão não passa pela porta estreita. Bandido que não se arrepende não passa pela porta estreita. Falastrão, mentiroso, vagabundo, fofoqueiro não passa pela porta estreita. Mulher que gosta de falar da vida dos outros não passa pela porta estreita. Irmã que vai para o culto para reparar a roupa da outra irmã não passa pela porta estreita. Pregador que faz pregações tendenciosas, direcionadas e compradas para ofender pessoas que frequentam a sua igreja não passam pela porta estreita. Esses ainda são piores, né? Diz que a palavra de Deus diz que eles não entram no reino e também nem deixam entrar. Eles fecham a porta do reino. Vamos para uma outra passagem. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 13 também. Marcos, Lucas. Um detalhe sobre as minhas habilidades de leitura é que eu não tenho muitas habilidades de leitura. Então eu preciso estar sempre lendo, porque eu queria ter até essa habilidade. Tem gente que tem a facilidade de gravar um monte de versículos na cabeça, assim, e fala textos inteiros, e eu gostaria de ter essa habilidade, e eu não tenho mesmo. Lucas 13. Mas aí eu faço como diz a Escritura, né? Foi Jesus que ensinou isso. Examinai as Escrituras. Examinar a Escritura. É isso aí, você lê. Eu sempre faço isso. Aqui, ó. Bíblia. 12, 13. O 12 é grandão. 13. Lucas 13, 22. Percorria as cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um senhor: são poucos que se salvam? Desculpa. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? Preciso da entonação certa. E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita,
por que tem tanto isso escrito, né? Esforçai-vos, porfiai, se esforça, se esforça, se esforça. O reino de Deus é tomado à força. Será que alguém que é preguiçoso consegue entrar? Será que alguém que fica esperando ajuda o tempo todo consegue entrar? Será que, como eu falo, os beneficiários do INSS espiritual conseguem entrar? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar. Olha que coisa interessante que Jesus falou aqui. Eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. Eu vou dar uma... muitos procurarão entrar. Cadê? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos... Olha aqui. Procurarão entrar. Eu que estou inventando isso? Muita gente vai procurar entrar por essa porta. E não. É porque não querem, é porque simplesmente Deus não vai deixar, não. Não poderão. Não poderão. Muitos vão procurar entrar por essa porta e não poderão. Não poderão. Não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, quando ele cerrar a porta, quando o pai de família, quem é o pai de família? Hoje, Jesus. Cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Olha que coisa séria. Eu faço essa pergunta que muitos não têm coragem de fazer. Será que Deus é doido de falar um negócio desse? Eu não sei quem são vocês. Será mesmo que ele está querendo dizer isso? Olha a resposta no versículo seguinte, ó. Então começareis a dizer, olha aqui, por que não poderão entrar? Então começareis a dizer: temos o quê? Comido e bebido na tua presença. E agora, povo crente? E tu tens ensinado nas nossas ruas. E agora? Comido e bebido na presença de Deus. Você conhece alguém assim? Praticamente todo mundo que vai para a igreja, né? Pois é. Mas está dizendo aqui, ó. Você entendeu agora? Porque muitos vão procurar entrar. Estão lá dentro, mas não poderão. Tem comido e tem bebido na presença dele. Aí a resposta dele: e ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço. E olha que sério. Nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Opa, até virou a página aqui. E aí?
Eu falo demais? Falo, né? Vendo aqui as bolinhas marcadas aqui, ó. Aí. Assim que você lê Bíblia, tá vendo? Ó. Não é pra dizer, nossa, que bonzão, que não. É pra entender o que diz o texto. E aí? Não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Cuidei na igreja a vida toda. Cuidei na igreja há 20 anos. E por falar em 20 anos, eu vou ser bem sincero com vocês, é o seguinte. De 20 anos pra cá, vou falar sem medo de errar, tá? De 20 anos pra cá, falo com segurança e conhecimento de causa. Quem se converteu, vou dizer que 90%, tá? De 20 anos pra cá. Tem uns 10%, eu vou deixar 10%, talvez seja muito ainda. 90% das pessoas que se converteram de 20 anos pra cá não conheceram e nem conhecem o Evangelho verdadeiro, muito menos genuíno, por causa dessa porcaria que está aí fora sendo ensinado, dizendo que é Jesus, que é o Evangelho da graça, que de graça não tem nada, está jogando um monte de sofisma, um monte de doutrina de demônio na cabeça dos outros. E aí Jesus está dizendo aqui, ó, não é invenção minha, eu mostrei, eu não vos conheço. Imagina ouvir isso de Jesus, o cara que você fez a propaganda dele a vida toda. Não vos conheço, eu não vos conheço, não vos conheço. Por que ele não conhece? Eu li aqui embaixo, está escrito aqui, ó. Então você entendeu por que vão procurar entrar, mas não poderão. Está escrito aqui no versículo 24, não poderão entrar. Sabe por quê? Aí a resposta está exatamente aqui em cima. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Iniquidade. Lembra que eu falei no vídeo, no início, sobre a porta ser estreita, sobre a bagagem. E aqui o 24 está dizendo que não poderão, vão procurar, olha só que grave, vão procurar. Então está falando de quem é de fora simplesmente? Não, está falando de quem é de dentro, de quem é de dentro, não é de fora simplesmente. O mundo já é maligno, é de quem é de dentro. Procurarão, vai lá pro culto, lá, vai louvar, vai achar bonito, vai se emocionar e tudo mais, mas não poderão. Versículo 24 diz que não poderão entrar. Por que não poderão? A resposta está aqui no 27. Vós que praticais a iniquidade. A iniquidade. Sabe qual é a diferença de iniquidade para um pecado normal? Por exemplo, eu me digo ser um servo de Deus. Eu peco, eu falho, eu me arrependo, eu procuro mudar, eu procuro abandonar a prática errada que eu tinha, que é o pecado, e Deus vê esse esforço e colabora com isso. O sangue dele vem sobre a minha cabeça, me renova, me faz novo, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, ainda que meus pecados sejam vermelho como carmesim, me tornará mais alvo que a neve. Mas a iniquidade é diferente. A iniquidade, ela é um pecado consciente, continuado, sem querer mudar. Então, o que Deus está dizendo aqui, nesse texto? Que tem muitas, e pelo que eu entendi aqui, né? Você está vendo aqui, o entendimento desse texto aqui é quase todos. Tem pecados, tem falhas, que não são simplesmente pecados, são iniquidades.
Você lembra que na Bíblia tem várias passagens que Deus mandava assim, vai lá e extermina aquele povo todo daquela região, que é um povo iníquo. Até as crianças, bebês, matar, passava a espada em todo mundo. Mandava eliminar até os animais. Povo iníquo, por quê? Era um povo do coração ruim, sabia que era ruim, não queria mudar, não queria se arrepender, não queria transformação. Isso é iniquidade, é um povo iníquo. Deus fazia o que então? Então tá bom, pode ficar com a iniquidade, que eu dou a punição correta para vocês. Mesma coisa vai fazer com a igreja agora. Apartai-vos de mim, não sou eu que estou inventando isso, está escrito aqui, eu mostrei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está falando para quem é de dentro, não é para quem é de fora não, para quem é de dentro. Então quer dizer que tem muita gente que está dentro que tem a iniquidade. Tem muita gente que tem pecados secretos. Tem muita gente que tem pecados que sabe que é pecado e não abandona, não muda, não quer transformação, não quer arrependimento. E, no entanto, está lá dentro. Eu não estou dizendo que tem que sair, não. Pelo contrário, tem que deixar ser transformado, tem que deixar ser mudado, tem que querer buscar Deus, tem que querer a renovação. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformado pela renovação da vossa mente. É o que está escrito na palavra de Deus. Não estou inventando isso. Então, vós que praticais a iniquidade. Tem iniquidade na sua vida? Eu sugiro que mude. Sabe por quê? Está escrito aqui, ó, no versículo seguinte. Vou ler ele rápido porque eu tenho que ler umas outras passagens ainda. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí? E agora? Quem pratica a iniquidade, quem está fingindo de crente, vai para um lugar quentinho, aconchegante, onde vai ter choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Vamos dar uma olhadinha agora em Coríntios 6, de Marcos Lucas. 2, 4, 6, 9. O que acontece? Ah, mas se você não tem condição de dizer quem vai ficar fora, quem vai ficar dentro, quem está entrando pela porta estreita e quem está entrando pela porta larga. Tem sim. Tem. Ah, mas tem sim. E eu vou dizer que esse é um argumento furado, um argumento vagabundo de quem não conhece a palavra e usa a sua falta de conhecimento e a sua ignorância para atacar quem está falando a verdade. Tá bom? E não quer mudar. A pessoa não quer mudar, por isso ela ataca. A defesa dela é atacar. Tá? Vou te mostrar que tem condição de avaliar assim quem vai entrar, quem vai sair. E não é uma coisa inventada por mim, não. Deus deixou padrões, deixou critérios. Dá uma olhada nisso. Coríntios 6. Podia até fazer uma brincadeirinha aqui infame com time de futebol, que muitos idiotas fazem aí, mas isso não é legal não, tá? Negócio de Coríntios 6, não sei o que. Isso é idiota, isso é ridículo. Não se brinca com a palavra de Deus. Estou avisando. Coríntios 6 já. Vou ler aqui do 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Estou inventando? Não, está escrito isso aqui. Não sabeis que os injustos. Eu tenho uma molhadinha. Injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eu não estou falando de injustos simplesmente do Supremo, não.
É na escala menor, injusto nas mínimas coisas. Tem gente que ela é assim. Está dizendo que os injustos não vão de herdar o reino de Deus. Não erreis. Então uma listinha, tá? Não erreis. Ou seja, então, deixa eu até deixar uma coisa bem clara aqui, e gostaria que, se você tiver coragem, divulgue esse vídeo, porque vou falar bem claramente, ó, tá escrito não erreis. Então, quem está enlarguecendo a porta, está dizendo que o outro povinho aí também pode entrar pela porta, tá errando. Tem gente que está enlarguecendo a porta para dizer que o abecedário todo vai entrar. Não vai. Não vai mesmo. Ah, não vai. Para o céu que eu vou, não vai. Pode ir para um outro céu pintado de cor de rosa, mas esse céu verdadeiro é pintado de cor de rosa só o papel celofane da entrada, porque por dentro é pegando fogo. Aí vai se dar por conta. Não erreis. Então, cuidado com pastores, pastoras, líderes que estão ensinando que toda essa turminha aí vai entrar também, e não vai. A Bíblia está dizendo que não vai. A Bíblia está dizendo que estão errados quem ensinam isso aí. Não erreis. Nem os fornicadores. Opa, você que é fornicador aí, ponte atenção, hein? Você não vai entrar não. Nem os idólatras. Ah, então quer dizer que, poxa, mas aqui, por causa da tradição da minha família, tem a Santinha do Coração, que era da minha avó. Minha avó não fazia nada de mal, era uma excelente pessoa. E eu sirvo essa santa também, ela se tornou a santa da nossa família. Pois é, ainda bem que na invenção disso, senão você ia me xingar talvez, né? Nem os idólatras entrarão. Nem os sodomitas. Dá uma pesquisadinha aí no que é sodomita. Você vai entender o que era Sodoma e Gomorra. Era um bacanal só. Literalmente isso. Sodomia. Dá uma pesquisadinha de onde é que vem essa palavra. Nem os ladrões. Atenção você. Você lembra? Eu vou lembrar do programa. Cadê o bandido? Cadê o bandido? Cadê o bandido? Pois é. Cadê o bandido? Tem um programa aí que fala isso. Cadê o bandido? Aqui, vai parar seu amigo aqui. Seu amigo vem cá, vai. É seu amigo. E aí, tudo bem? Ai, que bonito. Tá bom, deixa ele lá fora. Deixa ele ficar um pouco. Nem os ladrões. Nem os ladrões. Ladrão. Aí você entende essa coisa do governo aí, né? Que pode... Ah, afinal de contas é só pra tomar uma cervejinha com os coleguinhas dele. Só pra tomar uma cervejinha. É só um roubinho. Só tá roubando o celularzinho pra tomar uma cervejinha. É trabalhador. Como é que pode um negócio desse? Eu vi professor universitário defendendo, desculpa a expressão, tá? Uma porcaria como essa. Dizendo que eles também estão trabalhando lá, defendendo as suas famílias. Ladrão não entra, tá bom? Palavra de Deus. Nem os avarentos. Conhece alguém avarento? Ah, eu conheço várias pessoas avarentas. Ih, nossa. Engraçado que tem avarento, você consegue ver na cara dele que ele é avarento. Apegado, sabe, apegado ao dinheiro? Apegado ao dinheiro. Tudo está contando moeda. Às vezes a pessoa tem e tudo está contando moeda, está contando avarento. Avarento, não entra. Avarento, pum, carimbou, não entra. Tá? Nem os bêbados, olha só, pegamos você também que tá tomando somente aquela para dar aquela relaxada, para soltar a musculatura, só para dar aquela... vou desopilar um pouquinho da minha cabeça aqui, cheio de problema, vou tomar aqui um gorozinho aqui, vou tomar aquela gelada, só para desopilar.
Nem os bêbados. Amigão, ficou de fora também, tá bom? E nem vou falar tenta na próxima, que não tem próxima não, tá? É agora. Muda agora. Nem os maldizentes. Eita, agora ferrou. Agora ferrou. Maldizente. Quanta gente fofoqueira não tem lá dentro? E vai pro culto, às vezes fica prestando atenção na roupa dos outros. A irmã tá levantando a mão para adorar, o outro tá olhando para ver se o sovaco da irmã é cabeludo ou não. Os maldizentes. Presta atenção onde não deve. Fala demais. Os maldizentes. No popular do Aurélio, ali do grego, fofoqueiro. Não vai entrar. Nem os roubadores. Vou dar uma definição diferente um pouquinho aqui para os roubadores. Sabe aquele meio fraudulento? Ele tem um negócio, vou dar um exemplo agora que Deus me deu na minha cabeça agora, fresquinho. Você que gosta de receber, você receba, terra. Nem os roubadores. Sabe aquele irmão, aquela irmã que tem um comércio e lá na balança o negócio deu 1 quilo. O valor de 1 quilo. A balança dele às vezes tem uma regulagem, ou a pessoa não se atenta, ele não tem o mínimo pudor de roubar, tanto no valor que ele está falando para a pessoa, quanto o valor do peso da balança. Os roubadores, balanças fraudulentas. Então você que tem o seu comércio, se atente. Se você for fraudulento, se você for roubador, você não entra. Não entra. Palavra de Deus, tá? Herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Versículo 11, vou fechar aqui essa passagem que tem mais umas outras duas, eu acho. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você entendeu agora que tudo tem começo, meio e fim? E se você não for santificado, você não for lavado pelo Espírito Santo, você não entra. Ah, você gosta de falar que os homossexuais não entram. E eu mostrei aqui os linguarudos, os roubadores, o ladrão, o fofoqueiro, todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo no mesmo pacote. Critério: ser lavado e santificado pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Aí você entende, eu vou ler um versículo agora que todo mundo está acostumado a ler e falar, usar até em campanha, mas não ler todo o contexto. Todo o contexto eu li até agora. Olha o versículo que vem depois. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios 12. Você entendeu agora que as pessoas não explicam, muitos pregadores não explicam o contexto dos versículos que estão sendo lidos, usa isso como tema de campanha e tudo, só que na verdade o versículo tem todo um contexto para chegar naquele finalmente ali. Você entendeu agora por quê? Você entendeu agora por que foi dito que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? É por causa disso, porque todas essas coisas aqui, ó, você pode fazer à vontade. Pode fazer à vontade. Convém? Vai entrar? Passa pela porta larga? Passa pela estreita? Não passa. Vai ficar onde tem choro e ranger de dente. Vamos aqui em Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Acredito que está ficando claro. Mais alto que a neve. Mais alto que a neve.
22:15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros. A turminha aí que gosta de bater um tambor pros outros. A turminha aí que gosta de sacrificar um sanguinho de animais. A turminha que gosta de espetar um espetinho no bonequinho de pano ou de palha ou de carne. Ficaram de fora os feiticeiros. E eu vou também abrir aqui um precedente maravilhoso que você não esperava que eu fizesse agora, que é o seguinte: os feiticeiros evangélicos. Toda essa feitiçaria gospel que está acontecendo aí no mundo de hoje, que o povo gospel está abraçando com 15 braços, vai ficar todo mundo no mesmo buraco, vai todo mundo para o inferno, porque feiticeiro não entra no reino dos céus. Evangelho não é feitiçaria. Evangelho não é você dar rosa que vai chupar demônio da sua casa. Evangelho não é levar a arca da aliança para dentro da sua casa para quebrar maldição. Evangelho não é enterrar óleo. Evangelho não é enterrar lenço. Evangelho não é você levar fronha para sonhar o sonho de Deus. Isso é feitiçaria gospel. Evangelho não é você comprar a vassoura que varre as impurezas da sua casa por R$1.000. Isso é feitiçaria gospel. Evangelho não é você botar um copo com água em cima do rádio. Isso é feitiçaria gospel. Falo com tristeza, porque eu sei que tem muita gente que acredita assim. Mas isso aqui desse jeito, se isso não for pregado assim, tá errado. Viu que eu li lá atrás? Não erreis. Quer dizer que quem não prega assim está errado. Não estou inventando, está escrito na palavra de Deus. Quem não prega desse jeito está errado. Está enlarguecendo a porta, e Jesus não mandou enlarguecer a porta. O carpinteiro é ele, como é que você está enlarguecendo a porta dele? Vai dar ruim, vai dar problema. Ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores. Fornicadores? Atenção, fornicadores de plantão. Tem aquele ditado, né? Amigado com fé, casado é. É mesmo. Tá cheio de gente assim na igreja, hein? Amigado com fé, casado é. Fornicadores. Aí pensa em tudo que é fornicação também. Fornicadores. E os homicidas? Homicidas. Então, quem é homicida? Aquele que mata. Mas eu vou te dar um exemplo. Dar um exemplo claro aqui de quem foi o homicida, um dos maiores homicidas da história. Eu não vou falar de Paulo, tá? Paulo foi um dos homicidas assim que, John Wick perdia para Paulo. Perdia. O quê? Homicidas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Homicida. Mas Davi foi salvo. Homicida, atenção. Homicida. Homicida. Tá me vendo aqui? Tá me vendo? Homicida, se você se arrepender, Jesus perdoa você também. Davi fez isso, Davi foi esperto. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu da besteira que ele fez também, de ter mandado matar Urias, colocado lá ele na frente de batalha para ele morrer logo e pegar a mulher dele e fazer sexo com a mulher dele. Davi se arrependeu de tudo isso, mas diz, aí eu também vou te dar uma dica, homicida, por isso que muitas das vezes a sua vida pessoal é uma desgraça, porque todas as mortes que você tem feito, tudo aquilo que você tem feito morrer, tem cobrado o seu preço e não tem deixado você em paz. Mas eu quero dizer para você nessa palavra aqui, se você se arrepender como foi Davi, como fez Davi, você pode ser transformado, você pode ser liberto. O sangue de Jesus cai sobre a sua vida também. E ao contrário do que muita gente diz, mas quem não tem, para viado não tem jeito, para gay não tem jeito, para quem é ladrão não tem jeito, para quem é bêbado não tem jeito, para quem é drogado não tem jeito. Mentira. Se você se arrepender, Jesus te perdoa. Se você pedir a misericórdia dele, ele apaga os seus pecados com o sangue dele.
Ele é misericordioso. Aproveite enquanto ainda você tem tempo para fazer isso. Você está vendo essa palavra. Se você é homicida, aí vai uma dica eterna para você. Se arrependa. Deus ainda pode te perdoar. E os idólatras? Está escrito em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Eu poderia falar de cor aqui, mas vou ler rapidinho. Mateus, Marcos, Lucas, João, Êxodo, né? Não, tô brincando. Êxodo 20. Vou ler rapidinho aqui. Então, para quem acha que... Para não ficar nas minhas simples palavras e para não dizerem que eu estou implicando com quem tem imagem dentro de casa, com os católicos que adoram imagem. Ah, mas não adora imagem. Adora sim, se prostra e tudo, e põe a mãozinha lá no Jesus pendurado na cruz, que tem até meio comidinho o pezinho dele, tanto que beija aquele pezinho daquele Jesus de gesso lá e passa a mão. Isso é adoração a ídolos. Se o católico mesmo abrir na Bíblia, no Êxodo capítulo 20, provavelmente está escrito isso aí lá. Dá uma olhada aqui, ó. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Tem outro? Não, então é Ele, não tem mais ninguém, nenhum outro santo, nenhuma outra santa. Essa é a palavra de Deus, ponto final e acabou. Que eu te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Alguma dúvida? Invenção minha? Ou está escrito isso? Ah, não pode falar? Porque é o santo da sua família? É a entidade que seu pai e sua mãe servem? Palavra de Deus, é incontestável. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Até você que gosta de ter aquele crucifixo bacana, toma cuidado com isso. Jesus não está mais na cruz. Você que gosta de ter aquele Jesus penduradinho na sala da sua casa porque fica bonito lá. Não farás para ti imagem de escultura. Não é uma invenção minha, não fique chateada comigo. Não é invenção minha. Palavra de Deus. Não estou inventando. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Ah, mas a santa apareceu nas nuvens para os 3 meninos. E aí tem os segredos de fulana, segredos de Maria, segredos de Fátima, segredos de... Nem em cima do que há nos céus. Ainda que fosse imagem de um anjo real, não pode. Ainda que fosse a fotografia de Jesus ali, ó, pá, bonito, sorrindo, não pode. Nem embaixo na terra, nem nas águas. Atenção, você que serve a entidade das águas, serve a entidade das matas, entidade dos montes, entidade das estradas. Cuidado, Deus desaprova isso. Ou das águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Precisa explicar isso? Precisa explicar? Ah, não, mas eu já conversei com gente sem conhecimento e a gente conversa assim, e é bom conversar com pessoas assim também, mas só que é aquele tipo de gente sem conhecimento que ele quer impor sobre você. Aí você não pode deixar. Não, mas não tem nada de mal. Minha mãe sempre foi uma boa pessoa pô, não, você tá viajando, não tem nada a ver isso aí não, pô, que isso? Então quer dizer que quem é católico tá servindo imagem, não... Então quer dizer que quem serve as entidades lá é invenção minha? Eu que inventei isso? É mesmo? Deixa eu marcar aqui. Eu vou fazer igual eu faço sempre. Dá uma olhada aqui, por favor. Não farás para ti. Ti é você, tá? Você. É você aí, ó.
Você. Imagem de escultura. Aí, vamos aqui pro 5. O que está escrito no 5? Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, quem? Qualquer um, né? Não, aqui ó. Teu Deus. Sou Deus zeloso. Você pode entender esse zeloso aqui por ciumento, por justo, tá? Que visito. Lembra que eu falei sobre iniquidade? A iniquidade dos pais. Aqui? Aonde? Em quem? Nos filhos. Até a terceira e a quarta geração. Você sabe o que significa isso? Daqueles que me odeiam. Então deixa eu te explicar rapidinho aqui, dizendo aqui nesse texto que quem está fazendo isso aqui, quem está servindo imagem, quem está adorando a entidade, quem está se curvando diante delas, odeia a Deus. Deus está dizendo que me odeia. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai visitar seus filhos até a terceira e a quarta geração. Faz as contas aí, eu não vou falar o número de anos não, que eu já sei, tá? Mas eu não vou falar o número de anos não. Dá uma olhadinha para ver até se é o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto que vão ser amaldiçoados por Deus. Sabe por quê? Porque você está servindo a entidades. Você está servindo a deuses estranhos. E isso é rebelião contra Deus. Deus entende isso como uma iniquidade, tá? Iniquidade. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Você entendeu agora? Você que é filho, você entendeu? Porque às vezes a sua vida também não dá certo, porque talvez a sua mãe ou seu pai sirva a entidades. Talvez os seus pais lá serviram, talvez sua mãe até morreu, seu pai já morreu, mas serviram a entidades. E aí as entidades a qual eles serviram estão na sua vida, e se não for através de Jesus, não vai sair. Entendeu agora? Bem claro? Não farás imagem nem escultura, nem te curvarás, não vai se curvar a elas. Porque quem é o Deus Todo-Poderoso? É um só. Eu sou o Senhor teu Deus, ponto final. Não tem mais ninguém. Então, é necessário falar sobre essas coisas claramente. E se você quiser dizer isso nos comentários aí, se tiver coragem para isso, fala aí. Qual a igreja que está explicando desse jeito? Qual congregação aí está explicando desse jeito? Porque hoje em dia está todo mundo com medo já de falar a verdade. Muitos pastores estão com medo de falar a verdade. Estão com medo de ser preso. Estão com medo de dizer como é de verdade. Quem seguia Jesus no passado era preso. Foi escorraçado, era humilhado, era morto. Ele deixava de falar a verdade por causa disso? Não. A verdade deixou de ser verdade por causa disso? Não. E se eu deixar de falar a verdade, eu só vou estar perdendo a minha oportunidade, quiçá a minha salvação, porque fui covarde. Não falei essa verdade, a palavra de Deus está dizendo isso, não sou eu. Imagens, escultura, te encurvar elas, vai para o inferno. Vai para o inferno. Sodomita, efeminados, maldizentes. Ah, mas você está falando só de quem é? Fofoqueiro, o fraudulento, que é o enganador, que é o roubador, também vai. Todo mundo para o mesmo pacote. O homicida vai também. Matou, fez um monte de coisa, degolou nego,
amarrou no carro, saiu puxando e fez justiça. Vai também. Todos esses, se não se arrepender, se não tiver as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, não vai ter direito a entrar na cidade pelas portas. E eu já falei sobre as portas no começo desse vídeo. Tem a porta bem estreita, não dá para passar com bagagem. A porta larga você entra do jeito que quiser, inclusive tem muita gente aí enlarguecendo a porta, sabe? Como quem tá jogando uma tarrafa, para pegar o maior número de peixes possível, mas são tudo peixe estragado, são tudo peixe sem transformação, são tudo peixe sem interior transformado por Jesus. Não vai adiantar nada, é só para encher linguiça, só para fazer volume, só para encher plenário e aumentar a cifra, nada além disso. Então eu encerro com o versículo do início, né? Deixa eu ver o que é. Acho que é Mateus. Um pouquinho de números, sei lá. Se você quiser, só se você quiser, divulga esse vídeo. Você acha que ele pode ajudar, pode alertar alguém? Divulga esse vídeo. Se você acha que pode fazer alguém se transformar, alguém abrir os olhos. 7. Vou encontrar aqui da minha Bíblia aqui. 12, 8, 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Eu falei exatamente quem são aqueles que estão entrando pela porta larga. Não é uma exclusividade de quem está no mundo, é principalmente para quem está na igreja. E dentro da palavra de Deus, se você estudar um pouquinho como eu fiz aqui, né? Uma horinha aí, uma hora. Olha quanta coisa a gente aprende em uma hora, lendo Bíblia. Tem bem claramente quem vai ficar e quem não vai entrar. E quem vai entrar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porta da perdição, agora da salvação, vamos dar uma olhadinha. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Quer ter vida? Entra pela porta estreita. Eu tenho falado isso para algumas pessoas. Entra pela porta estreita. A pessoa fica curiosa assim. Estou lançando a semente. Entra pela porta estreita. E poucos há que a encontrem. Você entendeu? Até agora. E por que poucos estão encontrando? Poucos são os que estão encontrando. Só com o último pensamento. Será que esses poucos que estão encontrando é porque não estão indo para a igreja para buscar satisfação pessoal? Estão indo para a igreja porque estão buscando a Jesus de verdade? E todo o resto que não está encontrando, será porque não está fazendo o contrário? Está indo por interesses pessoais, está indo por um caminho da porta larga, se escondendo na frente da porta estreita, está buscando condições melhores, está buscando um emprego melhor, está buscando um emprego, está buscando um marido, namorado, está buscando melhores condições de vida. Vai ficar todo mundo. Entra pela porta estreita.
mas poucos são os que estão encontrando ela.